Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para bater um papo aqui com a gente sobre inbound marketing, marketing digital no geral. Então, fica aí que o papo vai ser muito bom, a gente vai entender como que SEO se conecta com e-mail. Então, fica ligado. Mas antes de eu revelar quem que é o nosso convidado de hoje, eu tenho que falar de quem está patrocinando mais esse episódio, que é a Niara. A Niara é a ferramenta líder em automação e SEO no Brasil, com a utilização de inteligência artificial. Então, se você estava procurando aí uma ferramenta de SEO para ganhar produtividade nos seus processos do dia a dia, pode testar a Niara. Inclusive, está aparecendo um QR Code aqui na tela, tem um link aí na descrição, primeiro comentário fixado. Vai lá e testa a Niara por 7 dias grátis. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vou dar aqui alguns exemplos de coisas que eu uso no meu dia a dia. A gente faz briefings, produz conteúdos, a gente também pode fazer a descrição de produtos em massa lá para aquele e-commerce que veio com as descrições tudo em branco. Então, você vai ganhar muito tempo com isso e muito mais. Topic cluster, ideias de palavra-chave e mais uma infinidade de pequenas atividades que a gente sabe que consomem o nosso tempo, mas a inteligência artificial consegue dar conta, assim, de letra. Então, vai lá e testa que eu tenho certeza que você vai ganhar muita produtividade, que inclusive é a promessa da Niara, que você vai ter ali até 10 vezes mais produtividade no seu dia a dia. Lisane e Cadu, obrigado aí por patrocinar mais esse episódio e vamos aqui falar do nosso convidado de hoje. Ele é consultor de marketing digital, especialista em campanhas de captação de leads e mídia paga. Já foi responsável pela estratégia de campanhas de grandes clientes, como NET, Movistar e Vodafone. Ele é professor nos MBAs de Growth Hacking e Gestão de Marketing na Galícia Educação e hoje atua como gerente de parcerias na Celsi, uma ferramenta de e-mail marketing europeia que está no mercado brasileiro há 2 anos. Ele é o Aristóteles Marques. Fala, Olá, Aristóteles. tudo bom, gente? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra para mim participar desse podcast. Fico muito feliz com o convite e espero que o pessoal goste do bate-papo que nós vamos ter. Sim, com certeza. Mas vamos lá, vamos começar pelo básico. Vamos. Inbound marketing. Como que a gente pega ali para fazer uma estratégia de inbound marketing conectar com o mundo de SEO? Tá, beleza. Eu acredito que é um dos principais pontos que os profissionais de inbound acabam não prestando tanta atenção. Quando nós falamos de inbound, muitas vezes, talvez até por conta do nosso mercado brasileiro e de empresas como Rock Content ou até mesmo a RD Station falarem muito sobre o conteúdo, se destaca muito essa importância de você produzir conteúdos para atrair a atenção de pessoas na internet, mas não dão tanto detalhe assim da parte de SEO, de fazer de fato uma conexão com aquele conteúdo que precisa ser bom, mas também com questões técnicas que vão fazer com que esse conteúdo seja encontrado pelos mecanismos de busca. Então, a percepção que eu tenho hoje do nosso mercado é que apesar de essas áreas serem áreas que deveriam conversar muito, elas são tratadas de forma isolada. Você tem o especialista de SEO, que vai ser aquela pessoa que vai prestar atenção no conteúdo, mas vai também olhar muito detalhe técnico e que talvez não vai ter tanta conversa com o inbound, de analisar funil e coisa do tipo, e o profissional de inbound que está só olhando para o funil. Mas em ambos os pontos, o conteúdo conecta essas duas áreas. E essa conexão, às vezes, fica por conta de quem? O cara do SEO está pensando no conteúdo numa perspectiva muito técnica, e o cara do inbound está pensando só no funil. E se essas duas partes se conversassem mais, eu acredito que ia ter uma conexão muito melhor e ia gerar mais resultado para os clientes, no fim da conta. Sim, com certeza. E já aproveitando, né, que a gente está nas bases aí do nosso papo, inbound marketing é para qualquer tamanho de empresa? Talvez essa resposta seja meio impopular, mas eu acredito que não. Honestamente, eu acredito que não. E antes de falar especificamente por que eu acho isso, vamos dar um passinho para trás e falar um pouco sobre o que é o inbound marketing. Claro. Nós já tivemos outros episódios aqui com especialistas que falaram relacionados a esse assunto, inclusive o Rafael Reis, gosto muito do conteúdo dele. Ele fala muito sobre a parte de marketing de conteúdo, que é, sim, um dos pilares do inbound marketing. Mas o inbound marketing, ele também vai levar muito em consideração aquele famoso funil do inbound, que é você ter a atração de um usuário, seja ele através de mídias
paga, seja através de buscas orgânicas. Essa atração vai fazer com que esse usuário se torne um lead, se cadastrando, preenchendo algum nível de formulário. Depois você faz algum nível de engajamento, nutrição, né, o famoso nutrição do lead, e depois você converte esse usuário numa venda. Então você entende que tem uma sequência de passos que não necessariamente se encaixa em todo o negócio, em toda a necessidade de negócio. Então, por exemplo, quando nós falamos de um funil de inbound, que vai ter, ok, eu preciso atrair o usuário, fazer com que eles convertam num lead, para depois eu nutrir e fazer uma venda. Existem processos de venda que não necessitam de todas essas fases. Se você, vou pegar um exemplo assim relativamente simples, se você vende tênis, se você é uma Nike, uma Adidas, você realmente precisa obrigar o seu usuário a passar por um funil desse? Ok, eu vou fazer ele acessar o meu site aqui da Nike, ele vai se interessar por tênis para corrida, ele vai acessar meu site, eu vou fazer ele se cadastrar para baixar um e-book sobre tênis de corrida, ou para assistir um webinar de tênis de corrida, para depois eu mandar um monte de e-mail para esse cara para ele ir lá na loja e comprar o tênis. Tudo bem, você pode fazer isso, mas eu entendo que, como um profissional de marketing, você tem que entender que a jornada de compra do seu usuário naquele contexto vai dar muito mais importância para as ações que você faz na ponta da loja, que você tem ali dentro da loja para chamar a atenção desse cara para comprar o tênis, do que você obrigar a fazer esse cara passar por esse funil todo. Esse é um dos primeiros cenários que eu acredito que o inbound não faça sentido. E veja, eu acredito que não faz sentido, mas isso não elimina, por exemplo, a produção de conteúdo de qualidade. Sim. Né? Então, beleza. Eu posso ter no site da Nike toda uma série de artigos falando sobre tênis de corrida. Eu não preciso, entretanto, forçá-lo a baixar um guia, se cadastrar, transformar essa pessoa num lead naquele local. Ele pode ser um lead para se cadastrar para receber um cupom de desconto, Sim. que é outra coisa, que não está relacionado exatamente com esse funil de inbound. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é quando o seu produto ele não tem uma maturidade relacionada ao problema que você resolve, que é o que a gente chama ali de Product Market Fit. Ou seja, você tem um produto que você ainda não sabe se resolveu uma dor que existe no mercado. Bom, eu tenho uma ideia inovadora, eu sou uma startup, eu criei um produto que resolve uma coisa que ninguém resolve. Beleza? Agora eu vou fazer um funil de inbound para começar a atrair leads para minha base e começar a vender. Será que seu produto de fato resolve o problema? Se ele não resolve o problema, você vai gastar muito tempo, dinheiro e esforço produzindo conteúdos para atrair esse usuário, que no fim das contas ele não vai comprar o seu produto, não porque o funil está mal feito, mas é porque o seu produto não entrega o que você acha que ele deveria entregar. Então, às vezes a gente fala de marketing muito num contexto de comunicação, publicidade, atrair pessoas, mas o marketing ele é uma disciplina muito maior do que isso e que está muito relacionada, sim, ao quanto um produto resolve uma demanda de mercado. Se o seu produto não resolve nenhuma demanda de mercado, não adianta você ficar se esforçando com uma boa comunicação, um bom funil de inbound, que é aquilo, campanha boa não salva produto ruim, funil de inbound não salva produto ruim, SEO bem feito não salva produto ruim. Não adianta você passar tanto tempo se esforçando para atrair pessoas e no fim das contas o seu produto não entrega o que ele promete. E por fim, o terceiro cenário que eu acredito que o inbound não faz sentido é se você não tem nem tempo ou dinheiro. Porque talvez isso seja uma particularidade do nosso mercado de marketing mais ocidental, mais americanizado, mais brasileiro, que é aquela coisa do hack que gera resultado rápido. Eu não estou dizendo que a gente tem que trabalhar de graça por 6, 7 meses. No fim das contas, nós precisamos gerar resultado. Porém, o funil de inbound, assim como o SEO, ele tem ganhos de curto prazo, mas o maior impacto dele está no médio e longo prazo. Sim. Então, se você não tem caixa para segurar uma equipe produzindo conteúdos com qualidade, tendo um funil, trabalho de nutrição consistente, você vai fazer uma ação de inbound, você vai conseguir pessoas baixando, se cadastrando, só que depois que você não vendeu o que você esperava, você para com 2, 3 meses porque o seu diretor, a sua diretora falou, pô, não tem dinheiro para isso, bota lá no Google Ads que o Google Ads está trazendo mais retorno. Então, acho que são esses os 3 principais cenários que não funcionam para todo tipo de empresa. Sim. E indo nesse do que funciona, o que não funciona, o e-mail, ele ainda é um dos melhores canais para a gente vender? Ou seja, ele funciona? Eu vou dar até uma risada, porque assim, eu vou olhar para você que está assistindo o episódio agora. Eu sei que você acha que o e-mail marketing não é sexy. Eu sei. Tá tudo bem. Eu entendo o seu coração, eu compartilho desse sentimento. Eu sei que num mundo de marketing que fala de inteligência artificial, que fala de growth hacking, você sempre quer estar na palavra mais atualizada. Então, antes você tinha o profissional de marketing digital.
e daqui a pouco ele se tornou Growth Hacker. E eu sei, beleza. Eu sei que tem diferenças no papel, mas tem muito analista de marketing digital que trocou o perfil dele do LinkedIn de especialista de marketing digital para Growth Hacker. Tudo bem, eu sei. Eu sei que a gente tem que trabalhar as palavras que são mais chamativas. E eu sei que o e-mail não é a principal delas, quando nós falamos. Porém, o e-mail dá muito resultado. Então, tem um estudo provido pela Litmus, que é uma empresa que obviamente trabalha com e-mail marketing, que fala que o e-mail marketing é o canal que traz mais ROI, mais retorno sobre investimento. Ele pode trazer de 35 a 45 vezes mais o valor que você investiu. Esse estudo é feito em cima do mercado americano, então eles pegam diferentes nichos de e-commerce, nichos B2B, nichos B2C, e eles, questionando os profissionais de marketing dessas áreas, perguntaram, pô, para cada dólar que você investe em e-mail marketing, quanto volta? Volta de 35 a 45. Inclusive, para o pessoal de SEO, não fiquem bravos comigo, nesse estudo ele superava, inclusive, o retorno de investimento da busca orgânica. Mas entenda, isso não é uma competição. Não estou dizendo para de investir em SEO que e-mail marketing vai dar mais retorno. Sim. Mas é só para fazer você prestar atenção que é sim um canal muito possível. Tem aqueles mitos que a galera fala, pô, ninguém mais abre e-mail, todo mundo recebe 500 mil e-mails, o Gmail manda tudo para o spam. Beleza, isso acontece, de fato. Tem muita gente fazendo e-mail, tem muita gente recebendo e-mail no spam, mas ele ainda dá retorno para quem sabe fazer. É que nem um vídeo seu que eu vi recentemente que fala, bom, SEO dá resultado? Sim, dá resultado. São 5 mitos lá do SEO que você publicou. Não dá resultado para quem não sabe fazer. Se você acha que e-mail marketing é beleza, eu vou pegar aqui uma base de contatos, vou começar a mandar um e-mail por dia, ou 3 e-mails por semana, enchendo a paciência dessa pessoa, não vai dar resultado mesmo. Sim. Mas no fim das contas, que canal dá resultado se você não sabe fazer o trabalho bem feito? Não tem Google Ads que vai salvar a sua reputação, não tem campanhas na Meta que vão te ajudar com isso. Se você faz um anúncio ruim no Google Ads, ele não converte. Se você faz um anúncio ruim no TikTok, ele não converte. Se você faz um trabalho de SEO mal feito, ele não atrai tráfego. Por que que no e-mail você acha que o e-mail como um todo não funciona? Ele não funciona, muito provavelmente porque não está sendo bem feito. Muito bom. E quando a gente fala, né, de geração de tráfego orgânico, né, o SEO, a gente está falando ali de nutrir o topo do funil, que depois essas pessoas vão acabar virando ali oportunidades, leads, para serem trabalhadas no inbound. Sim. Você vê ainda mais algum benefício quando o tráfego ele é gerado através do SEO em comparação com rede social ou um anúncio, tráfego pago? Tem diferenciação? Tem mais qualidade quando ele entra para um funil? Pra caramba. Eu tenho duas coisas que eu acho que são os principais benefícios relacionados do inbound quando a lead vem de buscas orgânicas, legal, de tráfego orgânico. O primeiro é que geralmente a busca orgânica vai trazer um usuário mais qualificado. Então ele vai passar mais tempo na página, ele vai ter mais interesse pelo conteúdo que você desenvolveu para ele, se o conteúdo foi bom, obviamente. E naturalmente esse lead, mesmo que ele seja um lead de topo de funil, ele acaba sendo um lead mais quente do que outros leads topo de funil de outras fontes. O cara viu lá seu anúncio no Facebook, beleza, ele é um topo de funil, ele baixou o seu conteúdo, ele se inscreveu no seu webinar gratuito, mas o grau de interesse que ele tem por aquele assunto é menor do que ele vem da busca orgânica. E em segundo ponto, que é uma questão um pouquinho mais técnica, é a relação de você conseguir fornecer essa informação da busca que gerou aquele lead para a ação de inbound. Então, beleza, eu fiz ali um anúncio na Meta que falou sobre o meu webinar, falando sobre os 3 principais pontos do marketing digital para pequenas empresas. Essa pessoa se cadastrou. Massa, lindo e maravilhoso. Só que você não vai saber se aquele seu anúncio que você falou de 3 pontos, qual foi o ponto que chamou mais atenção para fazer ela se cadastrar. No formulário você não perguntou isso. Já no caso, quando a pessoa vem de uma busca orgânica, você tem o histórico. Que busca gerou esse usuário? Que interesse ele estava demonstrando quando ele acessou a minha página? Se você pega essa informação e alimenta junto no funil do inbound, você consegue ter uma comunicação muito mais assertiva. Às vezes nós profissionais de inbound, eu vou falar isso aqui, uma tristeza que assola meu coração, nós muitas vezes pensamos a segmentação de acordo com a nossa vontade. Então, beleza, eu vou gerar um lead, eu vou cadastrar, eu vou fazer, sei lá, 5, 6 perguntas no formulário e toda a minha segmentação vai vir em cima daquelas perguntas. O tamanho da empresa, número de funcionários, qual que é o seu cargo e coisas desse tipo. Isso é legal. Porém, eu estou jogando fora toda a inteligência que o SEO poderia ter trazido para mim. Pô, quanto tempo esse usuário passou na página? Quantas páginas esse cara visitou antes de se cadastrar? Quais foram os termos de pesquisa que levaram esse usuário para o meu funil?
qual foi o CTA dentro do meu conteúdo que chamou atenção para aquele funil de inbound. Tudo isso, se tiver bem amarrado, então aí existe uma necessidade de integrar o time de SEO com o time de inbound, vai fazer com que aquele e-mail de nutrição que eu vou mandar lá na frente seja muito mais atraente para essa pessoa. Sim, com certeza. Porque sim, essa pessoa não quer abrir seu e-mail. Tá tudo bem. Ela não quer abrir seu e-mail porque ela é ocupada, ela tem um monte de coisa para fazer, honestamente, ela tem vídeos para assistir no Instagram. Ela tem os memes dela que ela quer assistir, que são muito mais legais do que o seu conteúdo. Nada contra o seu conteúdo. Eu sei. As pessoas querem se divertir mais do que elas querem trabalhar, a verdade seja dita. Mas isso não significa que ela vai jogar fora o seu conteúdo. Mas você tem que chamar a atenção dela de uma forma muito mais atraente. E o SEO vai ajudar nisso. Se você pegar essa informação. Se você não pegar, aí paciência. Você não vai ter tanto resultado. E até indo nessa linha do conteúdo, né? Uma coisa que... Aí você vai me dizer se é uma boa prática realmente ou não. Eu vejo que dá para aproveitar muito dos conteúdos que a gente cria, às vezes, para o blog, pensando no SEO, mas dá para ele, vamos dizer, ser reaproveitado nos e-mails, nas automações, nutrições. Isso é efetivo? Pra caramba. Isso é muito efetivo se e somente se você souber quais conteúdos você vai aproveitar e como você vai traduzir esse conteúdo para um ambiente de e-mail. Então, por exemplo, o conteúdo de um blog, ou até mesmo um vídeo que você produziu, você fez lá o SEO para YouTube, você tem uma live muito complexa e tudo mais, ela precisa ser transformada num conteúdo mais digerível para e-mail. Então, hoje a gente vê muito essa tradução de um vídeo longo para shorts, né, os reels e coisas do tipo. E às vezes a gente tem um conteúdo que é texto e a gente quer pegar esse texto, copiar e colar no e-mail. Não vai funcionar dessa forma. O texto ele vai permitir um grau de aprofundamento maior, então o seu e-mail tem que ser muito mais uma forma de você pegar esse conteúdo, reaproveitar, mas devolver esse cara, essa pessoa, de volta para o seu conteúdo mais profundo, do que você tentar fazer ele engolir todo o conteúdo profundo no e-mail. Então, se você pegar o seu e-mail e falar, beleza, eu tenho esse artigo do blog que foi o que bombou, vou pegar e vou mandar ele por e-mail para a galera que não leu. Não desse jeito. Pega os principais pontos, os que chamaram mais atenção e convida essa pessoa através do e-mail para ir para o blog. Aí vai ser bem legal. Legal. E indo nessa linha, né, de conectar o SEO com o inbound, além do conteúdo, tem mais alguma coisa que o SEO poderia fazer para auxiliar no funil ou auxiliar nas estratégias que o inbound está aplicando? Eu acredito que isso está mais relacionado, na verdade, ao trabalho prévio do que necessariamente no conteúdo que está sendo desenvolvido. O profissional de SEO, pelo menos a minha experiência relacionando com profissionais de SEO, ele é um dos primeiros a descobrir o que o cliente busca, o que o cliente quer, o que o cliente procura. Sim. Antes de produzir um conteúdo, ele vai ficar atento aos assuntos que estão sendo discutidos, volume de pesquisas e coisas do tipo. Geralmente, o que o profissional de SEO vai fazer? E você me corrige se eu estiver enganado, depois você pode até falar da sua experiência. Ele vai pegar essa informação e ele vai guardar com ele e ele vai tratar isso dentro do mundinho dele. Eu vou produzir um conteúdo aqui porque tem esse volume de pesquisas que eu quero agarrar. Massa. Só que se ele pegar essa informação e compartilhar com a pessoa de inbound, essa pessoa de inbound vai falar, pô, legal, ao mesmo tempo que você está produzindo esse conteúdo aí para o seu blog, eu já posso pensar aqui em ações de nutrição dentro da minha base. Porque esse é um assunto que nós não estávamos prestando atenção, que é uma dor que você quer resolver com o seu conteúdo, mas que pode ser uma dor para os meus leads aqui dentro também. Sim. Então, eu já posso começar a falar com os meus leads agora, e não só os leads novos que você vai trazer com esse conteúdo novo. Então, isso exige aí um pouco de relação entre as áreas. Às vezes eu sei que está todo mundo correndo, tentando apagar os seus próprios incêndios, mas se puder compartilhar via dashboards ou coisa do tipo, essas informações que vocês estão descobrindo em primeira mão vai fazer com que o trabalho do inbound seja mais efetivo também. Sim, mas isso é uma realidade mesmo que você trouxe. Cada um, né, cada profissional ali dentro do marketing digital, ele se fecha na sua bolha muitas das vezes. E até mesmo lá na agência, a gente tinha um problema parecido com esse, porque quando a gente pegava um projeto 360, muitas das vezes é aquilo. Descobrimos ótimas palavras para SEO. Depois que já estava no ar, publicado, que o profissional de inbound foi lá e acessou o blog e viu ele, nossa, isso eu consigo também utilizar nos meus fluxos de nutrição, etc. E aí, como que a gente fez para resolver isso? Aí
pega a visão aí, galera. Como que a gente fez para melhorar isso? Mensalmente, a gente faz uma reunião rápida, de meia horinha de brainstorm, para a gente compartilhar entre os profissionais ali o que a gente vai fazer no mês seguinte. Por quê? Por mais que tenha o planejamento, é aquilo. O profissional de Sim. inbound vai ver a sua parte do planejamento, o de SEO vai ver a sua parte Uhum. ali do planejamento, e às vezes se esquece de dar uma zapeada ali Sim. nos outros slides, nas outras páginas do planejamento. Então, a gente tira 30 minutinhos para cada projeto e a gente comunica todo mundo ali no Meet mesmo. Ó, eu vou trabalhar tal palavra. Dá para aproveitar alguma coisa no inbound ou vice-versa? Ou o inbound pode solicitar que a gente inclua a produção de algum conteúdo Sim. ali no planejamento? Aí ficou muito mais efetivo. Por quê? A gente se conversou. Pois é. Sem conversa, não tem jeito. Não rola. Eu vou dar uma alfinetada, viu? A culpa é do gestor, tá? Sim. Desculpa. Eu sei, eu já trabalhei em posição gerencial, então eu vivi alguns dramas que hoje eu percebo que era imaturidade minha. Às vezes você, como gestor, você tem uma expectativa de maturidade do profissional que você não tem. Beleza, eu queria que meu time se conversasse. Pô, meu time não troca informações, eu tenho que ficar sendo a ponte. Sim, o ideal seria que os profissionais conseguissem se comunicar, mas às vezes a infraestrutura que você tem, eles estão sempre apagando incêndio, sempre correndo atrás do próprio rabo, não conseguem tempo para almoçar direito. Eu vim de agência, então às vezes isso acontecia mesmo. Então, você fala, pô, meu time não tem iniciativa, não tem comunicação, parece que cada um está fechadinho. Antes do home office parecia que cada um estava com seu fone de ouvido, né? Todo mundo com seu fone de ouvido, ninguém conversava. E você, gestor, fala assim, pô, meu time não tem iniciativa. Eu entendo que às vezes você quer jogar a culpa no seu time, mas se o seu time não está performando do jeito que você gostaria, boa parte disso é sua responsabilidade para resolver. Seja criando uma reunião que às vezes eles vão ficar com bico. Bom. Eu fiz uma reunião, marquei uma reunião mensal de 1 hora e o cara fala, pô, mas eu não queria porque eu tenho um monte de coisa para fazer. É verdade, mas se você não fizer essa reunião, por mais que esse, entre aspas, profissional esteja perdendo 1 hora, ele está ganhando meses porque essa comunicação foi adiantada. Então, beleza. Se você não fizesse essa reunião, o cara não teria visto esses conteúdos e aquele conteúdo que ele viu no blog deu 1 mês depois, no fim das contas ele economizou 1 hora lá atrás de não ter participado dessa reunião, mas ele gastou 1 mês a mais porque ele não sabia do conteúdo. Então, sim, gestor, você vai ter que, infelizmente, fazer essas reuniões, fazer esses processos de interação e comunicação, por mais que você não queira, porque eu sei que você está ocupado. Você tem aí a sua diretoria mandando coisas para você fazer, pedindo KPI, pedindo relatório, pedindo PPT. É o ossos do ofício. Gestão envolve relacionamento com pessoas e envolve, inclusive, você, às vezes, ser um pouquinho babá de um time que é menos experiente. Você já foi estagiário, você já foi júnior. Então, por que agora você quer uma maturidade de um júnior que você, como gestor, não tem? Então, enfim, isso vai afetar não só a relação do inbound com o SEO, mas o marketing como um todo. Fantástico essa fala, gostei. Assina embaixo, porque é a realidade. Às vezes a gente espera uma maturidade que não existe no time. Aí o que a gente precisa fazer? Criar um processo, uma rotina, os ritos ali, para que, ó, uma vez por mês vai ter a reunião e tem que vir, porque vai poupar muitas coisas lá para frente. Talvez o profissional também não tenha maturidade para ver que essa 1 horinha de reunião vai salvar horas e horas ou vai gerar um baita de um resultado Sim. num espaço de tempo menor. Mas aquilo, a gente precisa mostrar para ele com o tempo que a reunião é efetiva e aí eles aproveitam de uma forma melhor. Sim. E até um ponto que você comentou, você falou, tem a diretoria buscando o ROI, os KPIs, etc. Quando a gente está utilizando uma ferramenta como a Sales, e, enfim, para fazer o inbound marketing, depois que o lead ele entrou para dentro da ferramenta, Sim. e ele vai converter em algum momento. Aí aquilo que a gente estava falando nos bastidores, muitas das vezes vai ser atribuído, o inbound converteu. Mas a gente consegue segmentar para falar, beleza, o inbound converteu porque foi o e-mail que ele viu, clicou e comprou, Sim. mas dá para saber por qual canal essa pessoa entrou, para falar, por exemplo, o SEO trouxe essa pessoa e o inbound terminou de fazer a venda. A gente consegue hoje fazer essa mensuração? Consegue. Eu diria que assim, eu estou nesse mercado desde 2013. Quando eu comecei, a atribuição era uma coisa que era só last click, first click. Beleza.
Qual o canal gerou a venda? O último clique ou o primeiro clique. A pessoa veio pelo SEO, depois passou por 40 canais diferentes, mas eu vou dar a medalhinha, a estrelinha de bons méritos para o SEO. Hoje você tem modelos de atribuição um pouco mais sofisticados que vão dar pesos diferentes para diferentes níveis de interação que o seu cliente teve com a sua marca. Existem canais que não são traqueáveis? Existem. Pô, às vezes você fez uma ação outdoor, que você tem ali no ponto de ônibus, a pessoa viu sua marca, lembrou do conteúdo que ela leu, foi lá e abriu um e-mail e converteu. E essa galera do ponto de ônibus passou despercebida dentro desse funil, mas é possível sim você traquear essas coisas. Esse traqueamento é uma questão mais até de analytics da área de dados do que necessariamente da área de SEO e da área de inbound. Eu acho que isso é uma responsabilidade desses profissionais que vão ser responsáveis por conectar essas diferentes pontes. Porque, de fato, você pode até ter um certo grau de informação dentro do funil. Então, vou pegar um exemplo aqui, pegando aquela história de palavra-chave. Pô, a pessoa veio pelo SEO, você consegue mandar para a ferramenta de inbound qual foi a busca que gerou aquela interação. Beleza. Só que você só cobriu 2 pontos dessa jornada. Você cobriu quando ele se tornou ali o primeiro lead, a atração, e você olhou a venda. Se você não olhar as fases de engajamento, você acaba perdendo potenciais pontos de otimização. Então, eu acho que nesse ponto, por mais que eu seja o cara do time do inbound que vai falar dos potenciais do inbound, eu vou dizer que essa é uma responsabilidade de analytics. Infelizmente. Às vezes eu sei que a galera de dados também está ali também espremendo SQLs, planilhas e coisas do tipo, e eles não estão a fim de ficar conversando sobre modelos de atribuição. Mas é necessário conversar, porque senão, no fim do trimestre, vai acontecer o quê? A diretoria vai olhar lá e falar, beleza, tivemos 1 milhão de receita. Qual foi a principal fonte dessa receita? 50% veio do inbound, 5% veio do SEO e o resto veio, sei lá, de mídia paga. Aí o cara vai falar, beleza, desliga o SEO, porque não traz retorno. Só que se não tem um SEO para fazer com que todo o resto funcione, não ia dar certo de jeito nenhum. Sim. Aí desliga o SEO, desliga as pessoas ou tira a agência que cuidava do SEO. No segundo trimestre o resultado caiu pela metade. Ah, mas o que aconteceu? Aconteceu que o SEO era quem carregava todo mundo nas costas, só que ninguém viu. Sim. Inclusive, ó, galera, vocês estão vendo aí vários argumentos que vocês podem utilizar quando você vai oferecer o seu trabalho para uma empresa que já está ali rodando um processo de inbound marketing. Você consegue mostrar que o SEO vai também não só fazer as conversões diretas ali, que vão acontecer, com certeza, mas também auxiliar o inbound marketing para que ele possa ter ali mais resultados, né? É um baita de um argumento. E aquilo, SEO, vamos dizer, nós não temos ferramentas que a gente precise pagar para funcionar. Óbvio, se você pagar um SEMrush, facilita a vida. Só que a gente não precisa de uma plataforma, por exemplo, como a Sales ou qualquer outra do mercado para o trabalho acontecer. Sim. Mas para fazer o inbound precisa da ferramenta. E aí é até uma forma de o SEO ajudar a dar ROI, né? No valor que está sendo investido na ferramenta, que muitas das vezes, dependendo do tamanho da sua base, etc., é um valor substancial, né? Exatamente. Isso é um detalhe importante que não... A minha percepção, você que é mais dentro da área de SEO pode me corrigir se eu estiver viajando na maionese. Mas eu imaginando uma empresa que tem um certo grau de imaturidade, por onde ela vai começar? Ela vai começar por mídia paga. Com certeza. Ela fala, bom, por onde eu começo? Bota aqui uma agência, ou eu tenho aqui o meu especialista de marketing recém-saído da universidade, essas coisas todas, e que vai ter que responder conteúdo nas mídias sociais, fazer post, fazer mídia paga, esse é o meu anjo da guarda. Começou pela mídia paga, beleza. Tá ali rodando campanha de mídia paga e começa a ter um apetite maior para crescer. Eu tenho a impressão que se ela fosse ter que escolher entre SEO e inbound, por conta da popularidade do inbound, ela acabaria escolhendo o inbound. Porque ela vai ver um conteúdo, tem muitos canais, muitas ferramentas como a Sales e RD Station, MailChimp, falando de inbound marketing, ela vai falar, então eu tenho que começar uma estratégia de inbound. Ao mesmo tempo, essa estratégia de inbound, se ela não estiver bem fundamentada por uma plataforma, não como ferramenta, mas uma base de SEO suportando essa estratégia de inbound, ela vai queimar mais dinheiro. Sim. Porque, beleza, eu vou começar a produzir conteúdos, nutrição e funis. Tá, mas... Para quem? Para quem? Como é que eu atraio? Aí ele corre para mídia paga de novo. E de repente você tinha uma verba de mídia paga de X, que era para o fundo do funil, que gerava vendas, e agora você tem que dobrar ela porque você também tem que botar topo de funil. Aí você começa a gastar mais, o seu funil de inbound já começa com uma pressão tremenda, porque você fala, eu estava gastando X, agora eu estou gastando 2X e meu inbound tem que se pagar.
Sendo que, se você tivesse uma estrutura de SEO que tem custos, né? Não, Sim, não sim. vamos dizer que não tem custos, Sim, com certeza. mas que tem custos, mas que tem o potencial de gerar um ROI no médio prazo muito mais alto que a mídia paga, no fim das contas. Então, se eu fosse aconselhar um gestor de empresa que está pensando em começar no inbound, começa no SEO também. Ainda que isso signifique um começo mais modesto no inbound, começa no SEO também, porque quando os dois andam de mãos dadas, o ROI no final do trimestre, no final do semestre, tem muito potencial, ou melhor, tem um potencial mais alto do que se você colocar inbound mais mídia paga isoladamente. Sim. É que isso é até um cenário que é até comum que eu vejo ali, embora hoje a consultoria digital, que é a minha agência, ela é focada em SEO, a gente, por estar dentro de uma hold, do grupo a gente também oferece os outros trabalhos conforme a gente vai conversando com o cliente e a gente vai plugando as outras empresas do grupo. E muitas delas chegam no SEO porque eles falam, eu contratei aqui a ferramenta de inbound, só que, tá, eu tô pagando um valor altíssimo, eu não estou vendo o retorno. Por quê? Eu não tenho para quem mandar os meus e-mails. Exatamente. Aí eles vêm atrás do SEO, por quê? Muitas das vezes já não tem mais nem a verba para investir em anúncios e poder gerar essa demanda. E até um número que eu já ouvi aí nesses webinars, etc., eu já ouvi um número que para começar ali ter um retorno bacana, o site já precisa ter pelo menos umas 5.000 visitas mensais, mais ou menos, para dar um giro legal de pessoas e tá sempre nutrindo o funil. É mais ou menos esse volume? Ou... Eu diria que sim. Claro, existem nichos e nichos. Sim. Dependendo de um nicho que você atende, sei lá, ferramentas de ar pressurizado para a indústria. É difícil que você tenha 5.000 acessos dentro desse nicho, então muito provavelmente você precise de menos acessos. Mas em linhas gerais, negócios B2B mais genéricos, entre aspas, ferramentas de RH, ferramentas de contabilidade, ferramentas de marketing, é necessário que você tenha um volume um pouco mais alto de tráfego, porque é uma competição absurda, uma concorrência maluca. Então talvez ali você de equipamentos pneumáticos não precise brigar com tantas pessoas por esse tráfego. Agora nesses nichos mais altos, ou melhor, com mais competição, você precisa de mais tráfego. Tem até uma ferramenta que vocês de SEO devem estar cansados de saber utilizar, que é o SimilarWeb, né? Sim. Você pega o SimilarWeb, ele não mede tráfego abaixo de 5.000. Se você tentar abrir lá, ele vai dar sempre... Pegar um site que tenha pouco tráfego, ele vai dizer que tem menos que 5.000. Ele não vai dizer, sei lá, 3.000, ele vai dizer menos que 5.000. Então, até a própria ferramenta de análise de dados, de tráfego, vai dizer, a partir de 5.000 que a gente começa essa brincadeira. Sim. Agora pensa, como eu faço 5.000 acessos só com mídia paga? Prepara o bolso. Exatamente. É aquilo, eu sempre faço a conta mais simples. Se for R$1 o clique, são 5.000. Se for mais no seu nicho, começa a multiplicar aí pelo valor do CPC, que aí a gente vai ver ali. Inclusive, isso é até uma forma que eu mostro para os meus clientes, para ele conseguir dar um valor para o tráfego de SEO. Porque muitas das vezes ele fala, mas o tráfego de SEO é de graça. Calma, de graça não. Se você tivesse que pagar por este mesmo tráfego, aí eu falo, coloca se fosse R$1. Você teria que investir tantos reais. Aí mas eu falo, vamos pegar uma média do seu CPC? Aí tem cliente que a média do CPC é R$3, R$4. Aí quando você vai, então, você pega esse volume de tráfego que eu te gerei, multiplica por 4. Esse seria o valor que você teria que tirar todo mês do seu bolso para gerar esse resultado que hoje o SEO te traz de graça. Então, por mais que seja de graça, você não paga para o Google, ele tem um baita de um valor. Tem um valor pra caramba. É a melhor forma de mensurar, assim, valorar o trabalho de SEO. Que, inclusive, galera, usem essa dica aí. Se você não sabe como justificar o trabalho, o cliente está achando que trazer 5.000 visitantes é pouco, fala para ele pagar 5.000 visitantes todo mês e ele vai ver que muitas das vezes é mais barato fazer SEO do que ficar fazendo só a mídia paga. E nos desafios você foi listando, né? Produção de conteúdo, a integração, Google Analytics. Tem mais algum desafio que a gente deixou de fora na estruturação do nosso funil de inbound? Aí já entra um pouco mais na parte de vendas. Bom, dependendo da estrutura inbound que você tem que ter um time comercial suportando o trabalho desse lead. Então, assim, beleza. O inbound começou muito dentro de empresas SaaS que faziam contratação por conta própria. Então, beleza, você gerou um funil, conteúdo, gerou lead, nutriu esse cara, ele sozinho vai entrar no seu site e vai assinar um dos seus planos pagos. Só que esse inbound também foi começando a ser utilizado por
empresas que têm um time de vendas como uma forma de gerar leads qualificados para o seu time de vendas, certo? E aí, se antes nós tínhamos uma ponte relativamente pequena para ser atravessada entre SEO e inbound, aí começa a ter uma ponte um pouco maior entre o time de inbound e o time de vendas. Porque aí é aquela briga que todo mundo conhece, o marketing e vendas. E o marketing gera lead não qualificado, é o que o vendedor diz. E o marqueteiro diz, o vendedor não sabe vender. E fica nessa briga aí dos dois lados. Eu já estive dos dois lados, eu já falei mal do marketing quando eu era vendedor, já falei mal do vendedor quando eu era marqueteiro. Então eu sei que existe um pouco de verdade em ambas as afirmações. Quando a gente pega e tenta tratar essa questão com um pouco de maturidade e a gente coloca a comunicação entre as áreas mais conectada, esse problema acaba sendo resolvido. Então você entende que sim, o SEO vai fornecer para o time de inbound conhecimento para trabalhar os seus conteúdos, o time de inbound vai fornecer para o vendedor melhores abordagens de venda e o vendedor vai retroalimentar esse processo dizendo, olha, eu conversei com um lead que você gerou e ele levantou essa dor. Essa dor volta para o cara do inbound, que alimenta o conteúdo, que pode voltar para o cara do SEO, que vai falar assim, pô, a gente não tinha percebido isso. Então, no fim das contas, eu acho que nós, no nosso mercado que nós estamos inseridos, até principalmente por conta da inteligência artificial, que se tornou o novo hype, a gente sempre está procurando ferramentas e técnicas. Mas o problema do marketing, contrariando o senso comum, para mim é um problema de comunicação. O SEO vai ser melhor se o time de SEO se comunicar melhor. O inbound vai ser melhor se o time de inbound se comunicar melhor. E não é se comunicar com o cliente, é entre si. Sim. Isso já geraria muito mais resultado do que você falar, vou contratar uma ferramenta nova, vou pagar lá milhares de dólares para o SEMrush. Claro, vai ajudar, você mesmo disse. Acelera. Vai ajudar, vai acelerar, mas por mais que isso ajude e acelere, se aqui dentro os meus times não se conversam, você queimou dinheiro. Com certeza. Não, e esse ponto aí, né, que você falou de se conversar. Hoje, quando eu vou entrevistar um novo profissional para entrar para minha equipe de SEO, óbvio que tenho que avaliar as hard skills para saber se ele entende tecnicamente de SEO, mas eu tenho cada vez mais avaliado as soft skills, principalmente comunicação. Porque alguns profissionais a gente precisa que ele se comunique bem com o cliente. Beleza, isso aí todo mundo já sabe, Sim. apresentar o relatório, tem que apresentar bem. Só que como que ele é no dia a dia, nas relações com a equipe, o interpessoal ali? Eu tenho buscado formas de avaliar isso, porque eu sei que aquele profissional que tem aquele perfil introvertido que não vai falar com ninguém o dia inteiro, ainda mais agora que a gente trabalha no modelo home office ou híbrido, enfim, a galera se fecha, se ela não conversar com os colegas, vai cair naquele ponto que a gente falou. A gente vai estar queimando energia com coisas que poderiam ter muito mais eficiência, simplesmente melhorando a comunicação. Sim. Eu não sei como a gente está de tempo, mas eu quero dar uma dica aí pro profissional, de forma geral. Eu vim de agência e eu era responsável, né, por exemplo, pegando o exemplo da NET quando eu atendia. Eu era responsável por a estratégia de ponta a ponta. Ou seja, eu era responsável por identificar as palavras-chave que eu ia comprar mídia paga, na época não tinha SEO, né? Sim. Comprar mídia paga, levar esse tráfego para uma landing page. Eu era responsável por gerar os textos que iam para essa landing page, então tinha um pouquinho de copywriting, tinha um pouquinho de CRO para identificar pontos de otimização, mas não era eu que colocava a mão na massa, por exemplo, no design. Tinha o designer que fazia a página. Não era eu que colocava a mão na massa no formulário, tinha o desenvolvedor. E, naturalmente, uma coisa que acontece muito dentro da área de marketing, principalmente quem está ali tentando ser mais ágil, é a ideia de ficar criando testes um atrás do outro. Beleza, eu preciso fazer um teste. E isso gerava muita demanda para os programadores. Sim. Uma coisa que acontecia muito era o programador olhar e falar assim, pô, mas eu já tenho 15 tarefas aqui com outros clientes, e por que essa sua tarefa é a mais importante? Então, por mais que eu tivesse estudado 4 anos de publicidade, por mais que eu estivesse atendendo um cliente que era importante para a agência, por mais que a ideia parecesse muito boa para mim, se eu não tivesse a habilidade de comunicação de sentar para um programador que tem um histórico completamente diferente do meu, porque aquela tarefa era importante, o meu resultado ia ser afetado. Então, às vezes, a gente como profissional, a gente se enfoca nessa hard skill. Não, vou contratar um curso, vou participar da comunidade do Imamura, inclusive participem. Eu vou participar da comunidade, vou aprofundar o meu conhecimento técnico para mostrar que eu sou especialista, e aí o meu trabalho vai falar por si só. Você tem que começar a aprender a falar por si. Sim. Inclusive, eu tô nesse podcast porque eu comecei a falar por mim. Nós não tínhamos tanto conhecimento próximo e eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, alguém viu meu conteúdo no LinkedIn, me apresentou para você e eu tô aqui. Se eu tivesse ficado quieto na minha, dizendo, as pessoas vão ver o meu resultado, eu não estava aqui hoje. Exatamente. No fim das contas, comunicação, por mais que seja uma coisa que parece só coisa de vendedor, só daquele cara que gosta de se gabar, lá vem o falastrão, não, é necessário para qualquer profissional.
Sim, total. E assim, eu sinto que alguns têm até aversão, né? Ah, não, o meu link. Nem tem LinkedIn, eu nem vou Uhum, colocar o LinkedIn, mas no meu Instagram eu não falo de trabalho, é só foto do churrasco e uhum, ponto, acabou. Mas é aquilo, às vezes tá perdendo grandes oportunidades de crescer na sim. carreira e ter novas oportunidades. E, Ari, a gente falou aqui várias vezes da Celsi. Sim. Explica o que que é a Celsi, o que que ela tem de diferente e tudo mais, que acho que a galera pegou o bonde andando aqui, mas a gente nem acabou explicando o que que a plataforma faz, a ferramenta. Beleza, bom, vou contar um pouquinho mais sobre a Celsi, um momento merchan, né? Mas a Celsi é uma ferramenta de e-mail marketing. Você que está aqui no mercado brasileiro já deve ter ouvido falar de algum dos concorrentes dela, que é RD Station, né? RD Station Marketing em particular, você tem Uhum. MailChimp, ActiveCampaign, não tem problema nenhum de falar dos meus concorrentes, né? Porque no fim das contas nós somos os entrantes do mercado, é até legal a gente mencionar para você ter uma noção do que esperar. Sim. Então a Cells ela é uma ferramenta de e-mail usada para esse processo de comunicação com seus clientes. Pode estar relacionado dentro de um funil inbound, como pode ser uma comunicação que não está relacionada dentro de um funil inbound. Então, por exemplo, Uhum. tem clientes nossos que são e-commerces, que vão usar a Cells muito mais para enviar ofertas do que necessariamente para fazer uma nutrição de leads. Uhum. Em linhas gerais, ela trabalha com esse processo de e-mail. Mas qual que é a diferença principal da Cells com essas outras ferramentas? A principal dela, e eu acho que isso vai conectar muito com os profissionais de SEO, é que a Cells sabe o que o Google gosta. Ó. Então, você profissional de SEO, você faz o quê? Você tem que entender tecnicamente o que o motor de busca do Google gosta quando ele vê um conteúdo para ele indexar o seu conteúdo. Uhum. Lindo e maravilhoso. A Celsius faz a mesma coisa, só que para o e-mail. Ah. Qualquer ferramenta de e-mail que você utilizar hoje, você vai lá e cria um e-mail, você pega um modelo, você edita, você coloca o seu texto, faz o texto mais chamativo, incrível do mundo. E aí você manda, pensando que ele vai chegar no seu cliente, mas ele não chega no seu cliente. Primeiro ele chega no Gmail, primeiro Uhum. ele chega no Outlook. E quando chega lá, eles têm a função de olhar, eu gostei disso aqui para mandar para a caixa de entrada ou não. Se ele não gostar do seu conteúdo, pode ser que ele seja muito legal, mas ele vai para o spam. Então, se você trabalhar com essas outras ferramentas, você vai pegar esse conteúdo, vai mandar e a ferramenta vai no final dizer: olha, deu bounce, deu spam. A Celsi não. A Celsi, antes do envio, ela revisa o conteúdo. E ela fala: pô, Uhum. Daniel, seguinte, esse texto aqui tem umas palavras que são palavras muito usadas por spammers. Essa imagem que você está usando está muito pesada. Você está usando um link que parece meio suspeito. E coisas do tipo. Então você tem a chance de, antes de mandar um e-mail e fazer besteira, corrigir aqueles problemas e, consequentemente, mandar um e-mail melhor para o seu cliente. O Gmail vai curtir, vai entregar mais abertura, mais clique, mais conversão. Legal, gostei, hein? Né? Depois a gente precisa bater um papo aí. Vamos sim, por favor. Isso aí. E, então, bom, vamos agora avançar um pouquinho no nosso programa aqui. Agora vamos entender um pouquinho de como que o Aristóteles pensa, etc. Por quê? Sempre trago profissionais de alta performance aqui. Você já mostrou aí que tem bastante conteúdo para passar, mas vamos entender um pouquinho mais de onde que veio esse conteúdo aí. Tá. Primeiro, um livro que você leu e você recomenda de olho fechado. Eu tenho dois, assim. Pode ser. Eu penso em um livro que não é relacionado à profissão, é um Uhum. livro sobre a vida, tá? Uhum. Eu li um livro chamado Os Miseráveis, é um clássico da literatura, do Victor Hugo. É um livro bem grosso, mas tem uma versão bem pequenininha, uma adaptação do Valcir Carrasco. É uma história, assim, que ensina mais sobre como ser humano. É uma história muito bonita, eu não vou dar spoiler, apesar de ser um livro de 1600 e trololó, mas é um livro, assim, que te conecta com você mesmo, como você pode ser uma pessoa mais humana. A gente está falando de comunicação, no fim das contas, nós somos profissionais e queremos ser técnicos, mas tem muito de comunicação humana que é necessário, Sim. de nós conseguirmos nos relacionarmos com os nossos próprios sentimentos, com a bondade nas pessoas, com a generosidade. Então esse livro, ele me inspirou a ser uma pessoa melhor. Eu cometo erros pra caramba, mas ele me inspira a ser uma pessoa melhor porque é uma história que mostra que é possível, num mundo tão seco, frio e cinza, às vezes, dessas metrópoles que a gente vive, ser mais humano, ser mais gentil e isso fazer bem para nós, não só no sentido financeiro, de oportunidades e network, mas de fazer melhor para nossa saúde mental. Sim. Esse é o primeiro livro que eu recomendaria. E o segundo livro é um livro chamado 10 tipos de inovação. Aí esse é mais técnico mesmo. É um livro fora do marketing, é um livro mais para design thinking, ou melhor, que veio dessa área de design thinking, que é uma pesquisa desde 1600, onde os autores foram levantando quais foram as inovações, desde carro, trem, computadores da IBM, o que foi feito para que aquela inovação sobrevivesse. Então eles dividem essas inovações em séculos em 10 tipos. E esses 10 tipos vão te ajudar a entender como você pode
copiar essas ideias por trás das grandes ideias e aplicar no seu negócio. Que legal. É muito legal mesmo. É aquilo que fez perpetuar ou ter sucesso, enfim, eles vão mapeando tudo isso. Vão mapeando. Por exemplo, um dos exemplos que eles citam lá, tem a Harley Davidson, que é uma moto muito famosa e tal. Sim, Qual que é o principal ativo da Harley Davidson? É o barulho do motor? É a velocidade que ela atinge? Beleza, são ativos importantes, mas a Harley Davidson, ela inspira um estilo de vida. sim. Então eles criaram ao redor daquela marca uma inovação que é uma inovação de comunidade, de pessoas que compram aquela moto se sentirem parte de uma comunidade. Então não é só uma moto, é um estilo de vida. Aí você pode pensar, tá, mas o que isso tem a ver com o meu negócio? Talvez você consiga no seu negócio criar um senso de comunidade ao redor do seu produto ou ao redor da especialidade que você trabalha. Então a gente está falando aqui de SEO, você criou uma comunidade. Sim. Essa comunidade cria um relacionamento lá dentro que está entregando um ativo que não é só técnico, mas é um relacionamento, é um pertencimento. Pô, eu faço parte da comunidade do Imamura, sabe? Então isso é um ativo que não é necessariamente, beleza, me profissionalizei mais, me tornei mais técnico. Não, eu criei uma inovação dentro do meu nicho. Sim, vai além, né? Vai além. Vamos dizer, até é difícil de mensurar. Sim, Que legal. é muito legal mesmo. E hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar? O primeiro, assim, na verdade, eu acho que é o mais importante, é ter hobbies. Sim, importante. A gente trabalha muito e às vezes a gente se esquece de nós mesmos. E ter um hobby, eu acho que é uma coisa que faz bem pra vida. Então eu gosto muito de jogar RPG de mesa, sabe? Dungeons and Dragons e coisas do tipo, rolar dados e fingir que eu sou um guerreiro medieval salvando um reino de uma grande ameaça. É uma coisa meio lúdica? É. Às vezes a gente deixa de lado esse lado lúdico, né, que a gente tinha quando criança, mas eu tento ter esse tipo de coisa. Ter jogos ao meu redor, então eu jogo xadrez, jogo jogos de cartas, um jogo muito, muito legal chamado Magic the Gathering. Ah, eu tenho o Você meu tem? deck, tenho. Ó, depois vamos conversar. E você falou do RPG? Aham. Já vai ter saído esse episódio que a gente tá gravando aqui no limbo do tempo aqui, né? Mas já vai ter saído um episódio do Bruno Pérez, que ele também joga RPG, hein? Eu já vou entrar em contato com ele, eu tô precisando de um grupo novo. Sim, ó, ele joga RPG, ele gosta. Faz muito bem, assim, às vezes a gente se esforça muito, trabalha muito e chega no fim do dia a gente tá até assim, né? O ombro tá Sim, até levantado. Tá tenso, é. Tá tenso. E aí tem as responsabilidades com a família, responsabilidades com a casa, home office, a casa tá sempre suja, a louça tá sempre suja. É legal falar, não, eu vou me desligar um pouquinho e vou viajar na maionese, vou jogar umas cartas aqui com os meus amigos, comer uma pizza. Eu acho que isso faz muito bem pra saúde mental. Ah, com certeza. Eu apoio 100%, porque se deixar a gente só trabalha. Só trabalho. E aquilo, a vida é muito mais do que só trabalhar. Por caramba. É aquilo, nós trabalhamos para sustentar os nossos hobbies, os nossos prazeres, a nossa vida também, né? Que tem que Sim. pagar boleto de vez em quando, né? Sim. Mas não pode ser só trabalho. Se for só trabalho, não vale a pena. Não vale, a gente não é máquina, não. Exatamente. E o que você faz quando você não tá trabalhando? Você já deu uns spoilers aí, já. Sim. A maior parte do tempo eu não tô jogando, né, porque eu sou casado, então a maior parte do tempo eu privilegio para ficar com a minha esposa. Seja passeando, saindo para restaurantes, indo para uma fazendinha ver andar de cavalo, Legal. ou ver um cabritinho mastigando uma grama, esse tipo de coisa. Assim, a maior parte do meu tempo, quando eu não estou trabalhando ou dormindo, eu tento ficar com as pessoas que eu gosto. Novamente falando de comunidades, eu acho que parte da nossa alegria não está relacionada nas coisas que a gente conquista, mas está relacionado com quem a gente divide as nossas conquistas. Então, um beijo, Valéria, ó, você que está obrigatoriamente assistindo esse podcast. Beijo para você, obrigado por ser minha esposa e vamos passar muito mais tempo juntos. Ah, que legal. Teve até declaração aqui. tem que Primeiro episódio com declaração. Tem que aproveitar, ó. Coraçãozinho para você. Isso aí, legal. E por que você faz o que você faz? Honestamente, eu faço porque eu vim de uma situação bem ruim de vida quando eu comecei. Eu vim de uma situação familiar bem instável, com problemas dentro de casa, financeiramente bem lascado. Então, muito do meu esforço de trabalho hoje é para providenciar uma vida para minha família e para mim mesmo, diferente da que eu tive. Eu sei que tem gente que já encontrou um propósito, tipo assim, eu faço porque eu quero mudar a sociedade, ou porque eu quero,
criar algo que vai durar para sempre no mundo. Eu acho isso lindo e eu espero de coração ter isso em breve. Mas no momento, o que eu faço o que eu faço porque eu quero uma vida melhor para mim e para os meus. Para as pessoas que estão perto de mim, para minha mãe, para minha esposa, para o meu filho que está vindo. Esses são os meus motivadores. Isso aí, o seu porquê. É o meu porquê. Não, fantástico. Acho que se não tiver acho que é difícil ter uma motivação melhor do que essa. Hoje se valoriza muito o propósito e eu acho que legal quem tem, já encontrou e tudo mais, não desmerecendo, obviamente. De jeito nenhum. Mas o principal é saber o seu porquê. É. Porque quando você tem um porquê forte, você faz tudo. Você aguenta qualquer parada. Exatamente, que legal. E galera, estamos chegando aqui já na nossa última pergunta aqui do nosso episódio, mas antes vou dar aquele desafio para vocês. Vão aí nos comentários e escreve, ó, vida melhor. Aí eu vou saber que vocês viram até aqui, prestaram atenção e pegaram todas as dicas que a gente veio trazendo até aqui. Então vamos lá, Aristóteles. A última pergunta aqui do programa sempre é uma dica prática. Se você pudesse, a pessoa vai pegar agora, dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Terminou de assistir o episódio, ela vai parar e aplicar uma dica que você deu. Qual seria essa? Tá. Eu vou dar uma, que é a dica de verdade, e a outra é merchan. A dica merchan é, cria uma conta na Celsi. Nós temos conta gratuita e você pode ir lá testar a ferramenta, mas a dica de fato, que está muito relacionado com aquilo que a gente conversou hoje, é para um tempinho e converse com um colega de trabalho. Você que é profissional de SEO, de marketing, beleza. Senta com uma outra área. Fala com o vendedor do seu time. Cara, me explica como é a sua rotina. Pega meia horinha, toma um café. Fala assim, ó, tá a hora do café, eu vou fazer um pão de queijo aqui. Faz um pão de queijo você aí também, que tá no home office. E passa 30 minutos comigo me explicando o que você faz. Pode ser um par, pode ser um superior, mas preferencialmente que seja de outra área. Isso vai te ajudar a entender e ter um pouco mais de empatia com os outros profissionais que estão na sua empresa. Vai fazer o seu trabalho técnico melhor, porque você entende mais o seu negócio. E, de brinde, você ainda vai ganhar melhores relações no seu negócio. Quem sabe que isso pode gerar uma promoção para você no futuro. Nossa, fantástico. E eu fiquei feliz porque isso que você acabou de comentar, lá no nosso grupo, a gente começou a fazer. É mesmo? A gente pegou um profissional de cada área e nós estamos pedindo para que eles façam, vamos chamar uma mini palestra de 30 minutos ali para toda a empresa, para que os outros setores possam entender o que aquele setor faz, como que é o dia a dia, o que ele faz e tudo mais, porque o nosso grupo hoje tem mais de 275 pessoas. Gente. É difícil conhecer todo mundo. E também tem muitos setores, enfim, é difícil você saber o que todos os setores fazem, até vamos dizer, com alguma riqueza de detalhes. Às vezes fala, é o setor de conteúdo, faz conteúdo, mas não é tão simples assim. Tem detalhes que é legal você compartilhar. Inclusive hoje, antes de vir aqui para a gravação do podcast, a gente teve lá um treinamento do setor de conteúdo, falando como que é o dia a dia deles, o que eles fazem, como que eles fazem uma boa copy, qual que é o processo, tal. E já abriu a mente de uma galera. A gente já teve outros bate-papos como esse, vamos ter vários outros, porque a gente tem vários setores. Então, fiquei feliz que já estou aplicando a sua dica aí. Muito legal, muito Show legal. de Fico bola. feliz. Maravilha. E, Aristóteles, se o pessoal quiser conectar com você, qual que é o melhor canal aí? Fala suas redes. É o meu LinkedIn. Curiosamente, você falou do Instagram e tal, meu Instagram é fechado. Meu Instagram, minha bio antigamente era assim, se você quiser me conhecer profissionalmente, vá para o meu LinkedIn. E aí tava lá, você pode procurar por Aristóteles Marques no LinkedIn. A vantagem de ter um nome esquisito que nem o meu é que não vai achar ninguém que se chama Aristóteles Marques além de mim. E se você quiser acompanhar os conteúdos que eu posto por lá, siga lá no meu LinkedIn, pode me adicionar, manda uma mensagem, fala que me viu aqui no podcast, que a gente troca uma ideia, vai ser muito legal. Show de bola. Obrigadão por você ter aceito o convite, foi um papo muito legal, de verdade. E galera, se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like, esse é o momento. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago um profissional fantástico, como o Ari, aqui pra gente bater um papo e você poder aprender um pouquinho mais sobre esse universo do SEO, marketing digital e como tudo isso se conecta. Então a gente se vê no próximo episódio do Imamura Podcast ou numa próxima quinta-feira numa live aqui no canal. Até lá!